e rasgando dinheiro para valer. Então, como é que eu vou vender o clube se eu não tenho nem sequer a exploração do meu potencial? Porque a hora que eu parar de rasgar dinheiro e eu passar a ter essa receita que eu tive, por exemplo, esse ano, imagina o que vai acontecer, né? Os voos que eu vou poder dar muito mais altos. Agora, observem, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. O torcedor precisa entender o seguinte: o Mário não deu Libertadores nenhuma. O Fluminense conquistou a Libertadores. E o Fluminense, o Mário estava lá? Estava. Mas o Eurico estava lá também quando o Vasco conquistou Libertadores e muitos outros títulos. E olha a situação do Vasco. Os dirigentes do Cruzeiro estavam lá nos últimos 10 anos e basta aí, qualquer torcedor pode fazer uma pesquisa aí no Google e coloca assim, Cruzeiro, últimos 10 anos, títulos nacionais e internacionais. Vocês vão ver que ganharam infinitamente mais que a gente. 2 brasileiros seguidos, Copa do Brasil. Isso. Agora, peguem também o Flamengo. O Flamengo, o Landim, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, Recopa, vários cariocas, aumentou a receita do Flamengo para quase 1,5 bilhão. Foi o presidente mais vitorioso da história do Flamengo. Sabe o que aconteceu na eleição? Ele perdeu, e ele perdeu de lavada. Mas sabe qual foi o recado que eles deram? Foi o seguinte: o Landim foi o presidente realmente mais vitorioso da história do Flamengo. Só que o Landim não é maior que o Flamengo. E o Mário não é maior do que o Fluminense. Eu vou vencer a eleição de novembro e nós vamos mudar o Fluminense, nós vamos preparar o Fluminense para as próximas gerações. Nós vamos parar com essa coisa de ficar uma hora lá em cima disputando títulos e logo em seguida disputando rebaixamento. Isso acontece porque não existe consistência nenhuma. Você não pode chegar aonde você chegou sem ter uma consistência, porque quando isso acontece, você fica, toda hora, nessa gangorra. E nós queremos disputar títulos sempre. Nós queremos ganhar tudo que for possível. Mas, para isso, tem que trabalhar, tem que mudar os alicerces, tem que fazer o que precisa ser feito e tem que, sobretudo, falar a verdade para o torcedor. Dizer para o torcedor, por exemplo, o que a gente tem condições, o que a gente não tem, e gradativamente melhorando o clube, fazendo com que o clube ocupe o lugar de protagonista. O Fluminense tem que ser protagonista do futebol brasileiro e não coadjuvante. Aproveitando aí o tema de maneira geral, tá, Chico? Porque a gente ouve muito sobre os problemas da atual gestão, né? E eu queria saber, assim, o que o torcedor, em português claro, digamos assim, né? Para o torcedor comum, que assim eu sou, né? Sou mero estudioso ali de 2 anos para cá, buscando ter mais responsabilidade, e aí política tem muito a ver também, com certeza, é algo que eu venho buscando muito, mas não sou um expert, não sou o dono da palavra com relação a isso, mas de um português claro, que eu digo assim, de propostas da sua candidatura de melhorias pontuais para o Fluminense, pontuais que eu digo assim, né? Fáceis de ser visível, né, para o clube, incluindo o Maracanã, que você citou, por exemplo. Veja, não existe milagre, né? A gente precisa entender que para a gente evoluir na nossa vida, seja na nossa empresa, seja na vida pessoal, nós precisamos de um conjunto de medidas, né? Não é uma medida que vai te levar ao sucesso, e no clube é a mesma coisa. O clube precisa ter um planejamento estratégico com ações de curto, médio e longo prazo. Isso é besteira? Não, isso não é besteira. Porque, através disso, você vai planejar todo o clube. Você vai parar com a coisa do achismo, daquela coisa de, não, o presidente quer aquilo ali, aí daqui a pouco o outro quer aquilo ali. Não, você precisa de uma sequência, inclusive, de ações para dar seguimento.
para você ter a verdadeira profissionalização. Você precisa profissionalizar o clube, você precisa ter uma defesa institucional forte, você precisa ter uma auditoria de Big Four, uma auditoria de grande porte. Para quê? Para que você tenha a possibilidade, não é só de verificar o que está errado, não, é de auxiliar a gestão no dia a dia para você ir aperfeiçoando os processos que existem. Você precisa de um plano de prevenção de novos passivos. Você precisa ter uma repactuação da dívida, mas, ao mesmo tempo, você cumprir com as suas obrigações com essa repactuação. Não fugir dessa repactuação. Até porque nós temos incentivos para isso. Nós precisamos separar imediatamente o futebol do olímpico e do social. Nós precisamos eleger separadamente o vice-presidente social e olímpico. Eles precisam ter orçamentos próprios e vão trabalhar dentro das possibilidades e dentro dos anseios deles. Não é o presidente do Fluminense Futebol Clube que tem que ver se tem cloro para a piscina. Certo. Nós precisamos eleger pessoas comprometidas com a causa deles. Não precisa acabar com o social e o olímpico. Isso é ignorância. Nós precisamos ter um social e olímpico digno das nossas tradições. O olímpico, por exemplo, eu quero ganhar tudo. Se eu puder ganhar tudo do Flamengo, então melhor ainda. Agora, para isso, eu preciso ter projetos incentivados. Para ter projetos incentivados, eu preciso, depois da aprovação desses projetos, da captação de recursos. Para ter isso tudo, eu preciso da CND. Para eu ter a CND, eu preciso mudar minha gestão financeira. Para eu mudar minha gestão financeira, eu preciso ter análise de contratos. Observem como é um conjunto de pontos que estão todos interligados. Nós precisamos entender que não existe mágica. Os clubes que se organizaram, eles tiveram resultado. Quer um exemplo? O Flamengo, dizem, nós estamos com uma diferença abissal do Flamengo. E para essa diferença existir, presidentes do Fluminense contribuíram para isso, ativamente. Eu acompanhei isso. Contribuíram achando que era normal o Flamengo ganhar 1000 vezes do que os outros clubes. Sabe qual é o nome disso? Ausência de defesa institucional. Além disso, o que a gente faz para diminuir a diferença? Exatamente o que eles fizeram lá. Nós precisamos arrumar nossa casa. Nós precisamos de parar com a irresponsabilidade. Claro que nós temos as nossas características, as nossas possibilidades. Claro que eles também sempre foram privilegiados. Mas nós temos que ter como meta diminuir essa diferença abissal que existe hoje. Eu quero ganhar tudo do Flamengo. Mas, para isso acontecer, eu preciso criar as condições para diminuir essa diferença que existe hoje.